Glória a Deus. Salve na igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Quantos estão alegres com o Senhor Jesus? Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Mais um culto da família, onde iniciamos mais uma semana no melhor lugar, que é a presença do Senhor. Amém? Você que trouxe a palavra do Senhor, abra comigo o Evangelho de Jesus, qual escreveu Lucas. Seu capítulo 19, louvado seja Deus. Agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade, pastor Paulo, toda a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de Jesus, qual escreveu Lucas 19. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem, um varão chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu gostoso. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrou para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor Jesus: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado, roubado alguém, eu restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este era filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Eu vou repetir, versículo número 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois este também era filho de Abraão. Glória a Deus. Pode se assentar, glorificando o Senhor. Louvado seja Deus, a palavra que o Senhor coloca em meu coração nesta noite, uma palavra bem conhecida por toda a igreja, aonde, falando de Zaqueu, creio que todos conhecem, talvez por diversas pregações. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra, aleluia, poderosa nessa noite, aonde a Bíblia nos ensina que Jesus, como de costume, andava por toda a cidade, circunvizinhos, e certa feita a Bíblia diz que Jesus entra mais uma vez na cidade de Jericó. Jericó é uma cidade de uma fonte, irmão, abundante de receita tributária, aonde o Império Romano dominava, aleluia, em questão dos seus tributos, dos seus impostos, aonde o Império Romano, aleluia, cobrava, aleluia, imposto dos seus moradores da cidade, como sabemos, aleluia, aonde nós, aleluia, acabamos de ler, aonde se encontrava ali Zaqueu, chefe dos publicanos, e um homem bem sucedido, a Bíblia diz, um homem rico. Sabemos que Zaqueu era um homem cobrador de imposto, um homem que não era visto por muitos. Muitos não gostavam de Zaqueu, porque se a gente lê a história de Zaqueu, era um homem que trabalhava para o Império Romano, para o povo de Roma, aonde cobrava imposto mais do que devia, aonde cobrava, aleluia, mais, aleluia, do que era para ser cobrado. E a Bíblia diz que então esse homem, chefe dos publicanos,
e rico, aleluia, um homem que não faltava nada em sua casa, um homem, aleluia, que era bem sucedido, um homem que naquela época, aleluia, podia comer o que queria, aleluia. Mas a Bíblia diz que então Jesus entrando na cidade de Jericó, a Bíblia diz que então, aleluia, surge uma curiosidade na vida de Zaqueu. A Bíblia diz que então Jesus, com aquela multidão, como de costume, ele entra para corricar na cidade de Jericó. E a Bíblia diz que então, aleluia, Zaqueu, aleluia, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Zaqueu é um homem rico, Zaqueu é um homem que mandava, Zaqueu é um homem que era chefe dos publicanos, Zaqueu é um homem de pequena estatura, Zaqueu é um homem que agora cria uma expectativa, eu tinha certeza que ele sabia, aleluia, e conhecia já quem era Jesus, já ouvia ele falar, porque onde Jesus passava, aleluia, como a irmã Paula disse aqui em meio à sua oração, aonde Jesus chega, algo acontece, aonde Jesus está, algo é transformado. Se eu perguntar para mim e para você, se a gente olhar para o nosso passado, quando nós andávamos nesse mundo sem Jesus, como nós éramos hoje, e como nós estamos hoje, podemos não ter carro no ano, podemos não ter a condição que Zaqueu tinha, mas eu tenho a certeza, se você falar, pastor, hoje, eu não tenho o que eu tinha antigamente, mas eu tenho o principal, que é Jesus de Nazaré, e naquilo que eu preciso, Ele está comigo. E a Bíblia diz que então Zaqueu, aleluia, queria ver quem era Jesus de Nazaré, pastor Ricardo, mas não podia, porque a multidão era grande, que estava ao redor de Jesus, e ele era um homem baixo, a Bíblia diz, de pequena estatura, mas a Bíblia diz no versículo número 5, que Zaqueu corre adiante e sobe numa figueira brava, para ver Jesus passar por ali. E aqui que eu quero deixar rapidamente, aleluia, o tema da minha rápida mensagem para a sua vida nesse culto da família. Todo esforço terá um resultado extraordinário para a sua casa. Eu vou repetir, todo esforço meu e seu, eu não sei qual vai ser o dia, qual vai ser o dia, mas você pode ter certeza, vai ter um resultado extraordinário para a sua casa, para a sua família, o seu ministério, o seu trabalho, aquele que lhe dá problema. Todo esforço que você fizer para o Senhor, você vai ter o resultado. A Bíblia diz que então Zaqueu, ele sobe naquela figueira, porque ele queria ver Jesus de todas as maneiras, pastor Ricardo. Ele sobe naquela figueira, e a Bíblia diz no versículo número 5, que quando Jesus chega, aleluia, naquele lugar, Jesus olha para cima, e ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu fico pensando, quando Jesus olha para cima, pastor Paulo, a curiosidade de conhecer e ver Jesus era de Zaqueu. Mas quando Jesus para e olha para cima e vê aquele homem naquela figueira, e Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu creio que Zaqueu fica espantado. Como que Jesus chamou ele pelo nome? Aleluia! Glória a Deus, louvado seja Deus. Ele queria ver quem era Jesus, e Jesus já estava sabendo, já conhecia seu nome, já sabia seu sobrenome, já sabia o que ele fazia, porque assim, Jesus sabe de tudo o que eu e você necessita. Primeiro aspecto que eu marquei aqui, que eu quero trazer para você rapidamente: faça o que for para chegar até Jesus. O presbítero José acabou de dizer aqui: a gente corre atrás de tanta coisa, a gente quer fazer tanta coisa que a gente nem consegue.
A gente quer pegar tudo, a gente quer fazer tudo, a gente quer ganhar tudo, a gente não quer pegar nada, e o tempo está passando e a gente não vê. Mas muitas das vezes, irmão, nem tudo isso é o necessário. E quando a gente começa a querer abraçar o mundo, você pode ter certeza, a distância a Jesus vai ficando cada vez maior. É verdade ou não é? Vivemos num mundo, irmão, que parece que o dia que não tem 24 horas, tem 10. Eu falo por mim, às vezes eu saio de casa às 5 horas da manhã para trabalhar. Eu chego 9 horas da noite, como ele José disse. Aí você toma um banho, aí você janta, mas lá você conversa com a esposa, fica frio porque você está cansado. Às vezes a Paula fala para mim, você nem deu uma noite, eu falo para mim, nem sei como que eu dormi. Por causa do dia a dia cansativo. E aqui, pastor Ricardo, o que me chama a atenção, que eu disse para você, faça tudo o que for para chegar até Jesus. A Bíblia diz que Zaqueu cria uma expectativa, sobe na figueira, aleluia, ele se esforça. Então eu vim aqui dizer rapidamente para você nessas simples palavras, tem momento da nossa caminhada, irmão, que as coisas só vão ter a mudança a partir do momento que eu e você se esforçar, a partir do momento que eu e você tiver que tomar uma atitude. Eu e você hoje, nesse domingo, almoçamos, descansamos à tarde e tomamos o nosso banho e escolhemos estar aqui hoje para adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus, porque Jesus diz: tudo aquele que deixar tudo por amor ao meu nome receberá 100 vezes tanto. Zaqueu se esforça, pastor Ricardo, para ver a Jesus. Ele sobe naquela figueira e Jesus olha para cima e diz: olha, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu não sei como você está aqui hoje, mas só de você sair da tua casa cansado, cheio de luta, cheio de problema, Jesus marcou um encontro com você e está entrando na minha, está entrando na sua casa. Ele sabe que você precisa, ele sabe que precisa ser mudado, ele sabe que precisa ser restaurado, mas é necessário eu e você se esforçar. Quando Deus chama Josué, ele fala: agora com você, esforça-te e tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Quando Jesus olha para Zaqueu, pastor Ricardo, a Bíblia diz que Zaqueu, apressando-se, desceu e o recebeu gostoso. Olha que palavra forte, irmão. A Bíblia diz que era um homem rico, um homem que cobrava imposto, um homem, aleluia, que muitos não gostavam. Quando via Zaqueu chegar batendo na porta da casa, falou: ih, já vem cobrar mais do que deve, aleluia. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chega, chama ele desce depressa e recebe Jesus gostoso. Irmãos, quando saímos da nossa casa vir num culto como esse, após nós sentimos a presença dele, qual é o nosso principal objetivo? Vim para adorar e bendizer aquele que é digno de toda a honra e toda a glória e toda a louvor. Ou viemos aqui por vir para o nosso familiar, para o nosso pastor Fernando. Temos que sair da nossa casa convicto que, dependendo do que aconteça ou não, se ele fizer é Deus, não fizer é direção de Deus, mas temos que sair da nossa casa e vir cultuar e adorar, porque sabemos que quando eu e você adora, ele trabalha por mim e por você. E a Bíblia diz que Zaqueu recebe Jesus gostoso. E no versículo número 7, a Bíblia diz que muitos começam a reclamar, a murmurar entre eles, dizendo: olha, Jesus, aleluia, está entrando para ser hóspede de um homem que é pecador. Segunda coisa que eu quero dizer para você nessa noite, base desse versículo número 7 que o Senhor falou no meu coração: esteja preparado para enfrentar os preconceitos. Esteja preparado para enfrentar os preconceitos. Preconceito o que é, pastor Felipe? Daquilo que o Senhor
vai começar e já fez na tua vida. Porque assim, quem olha para você hoje e disse assim: você vai na igreja, você está servindo a Deus. Irmão, eu lembro que quando eu saí de uma determinada igreja, não estava aqui ainda, o que mais as pessoas falavam era que eu ia parar. Porque tem gente que é assim, não, que acha que só a igreja dele é perfeita. O Deus que está lá não está aqui. Tem gente que é assim, está entendendo? Ainda mais quando você tem um cargo. Quanto mais você, aleluia, tem, aleluia, um cargo. A pessoa, pastor Ricardo, chegou até mim e disse assim: olha, vamos voltar para lá, porque lá você vai crescer, lá você vai ter futuro, lá eles gostam de você, falaram bem de você. Eu até pensava, aleluia, podia até pensar, mas quando ele falou para mim: lá você vai crescer, lá a gente tem estrutura. Eu disse para ele: se for para mim crescer na graça, no conhecimento que eu quero, que eu preciso, eu vou crescer em qualquer lugar. Porque assim, você pode estar onde for, irmão. Se Deus falar para você: eu vou te levantar, ele te levanta. Eu vou te usar, ele te usa. Eu vou fazer de você, aleluia, um adorador, ele faz. Você pode estar na melhor, na maior igreja, na menor. Se Deus falar com você: eu sou contigo, ele é contigo. Quando ele falou para Isaac: Isaac, fique em Gerar, na terra dos filisteus, Senhor, é aqui que eu vou te abençoar. Quando ele falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Aonde você colocar a planta do pé, eu sou contigo. Por que Abraão deixou Ló escolher primeiro? Ló, se eu escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se eu escolher para a esquerda, eu vou para a direita. E Abraão era convicto de quem tinha chamado. Abraão sabia que aonde ele colocasse a planta dos pés, o Senhor estaria com ele. Então você tem que estar preparado, irmão, para os preconceitos muitas das vezes. O que vão falar de mim e você? Porque às vezes a pessoa vê Deus abençoando a tua casa, te usando o ministério, você louva, você prega, seu filho, aleluia, está. E as pessoas, aleluia, às vezes não acreditam. Critica eu e você, assim como foi com Zaqueu. Quando Jesus entrou ali na casa de Zaqueu, a Bíblia diz que muitos começaram a murmurar. Falou: olha, Jesus está entrando na casa de quem? De um pecador. Mas é na casa do pecador que Jesus pode entrar. Aleluia. Quando eu e você estávamos no mundo perdido, é aí que Jesus gosta de entrar, pastor Ricardo. É naquele filho seu que dá problema, é que Jesus vai trabalhar. É naquele, aleluia, problema, aleluia, que você acha que não tem jeito. É aí que Jesus, aleluia, vai entrar com a providência. A Bíblia diz, irmão, e quando Jesus entra, Zaqueu disse assim: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu tenho roubado alguém, defraudado alguém, eu vou restituir de novo 4 vezes mais. Jesus entrou na casa, pastor Paulo. Jesus chamou Zaqueu, Zaqueu recebeu Jesus com os povos e entrou na casa. Jesus não falou nada para ele. Ele falou: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu conhecia, porque Moisés deixou em Êxodo 22:1, a qual falava: se você roubou uma ovelha, você tem que devolver 4 vezes mais. Não é assim que a lei de Moisés diz? Então Zaqueu conhecia a lei. Jesus entrou e não falou nada. Zaqueu falou: mestre, a partir de hoje eu vou restituir 4 vezes mais. Terceiro e último, eu quero deixar para você que sofreu fortemente no meu coração, baseado no versículo 8. A verdadeira transformação resulta em boas atitudes. Eu vou repetir: a verdadeira transformação tem que haver mudança. Jesus entrou na casa, algo
tem que começar a mudar. A pessoa está toda semana na igreja. Atitudes têm que ser mudadas. Antigamente a gente falava o que é palavrão. Eu falava. Se Jesus entrou, não pode falar mais, pastor Ricardo. Porque quando Jesus entra, dá um exemplo. Algo tem que ter mudança. Eu conheço, você também conhece. Tem gente que está 30 anos na igreja. Nada mudou. Nada aconteceu. Porque o erro de Jesus não está na pessoa. Mas quando Jesus entra na tua casa, algo, aleluia, muda. Como ele já mudou. E como ele vai mudar? A verdadeira transformação vai resultar em novas atitudes. Minha e sua. A Bíblia diz que quando Jesus entra, irmãos, Zaqueu já chegou rasgando o coração. Um homem que era rico, um homem que estava com o bolso cheio, um homem que cobrava imposto, um homem que era pecador. Mas quando Jesus entra na casa, algo muda. Eu não sei qual é a mudança que você está precisando na tua casa, mas o Senhor está dizendo: Zaqueu, desce hoje. Eu estou mandando comigo hoje, Zaqueu. É hoje, Zaqueu, que eu vou entrar na tua casa e eu vou mudar, aleluia, aquilo que você menos espera. Muitas vezes você olha e fala: não tem mais jeito. Quando Jesus bate na porta e você abre, algo vai mudar. Mas precisamos nos esforçar. Se Zaqueu não sobe na figueira, pastor Ricardo, tem bênçãos enormes que eu estou mandando dizer para você. Tem bênçãos na sua vida que ainda não aconteceu, porque ele requer um esforço a mais de mim e de você. E você sabe disso. Deus está mandando dizer que você sabe disso. Ele está dizendo: eu tenho algo a mais com você. Basta, aleluia, você, aleluia, abrir mais o coração, que tu vai ver o que eu vou mudar, que tu vai ver como eu vou te usar. Muitos estão falando, aleluia, que você, aleluia, não vai dar em nada, mas o Senhor está falando, aleluia, descansa o coração, Zaqueu, porque, aleluia, hoje eu estou entrando na tua casa. A Bíblia diz que quando Zaqueu fala isso para Jesus, ele devolvia 4 vezes mais. Jesus fala para ele: hoje veio salvação a esta casa, pois também este era o que? Filho de Abraão. Faço uma pergunta para você refletir hoje. Como está a tua casa hoje? O Senhor está dizendo no meu coração, está dizendo para a gente aqui: se prepare. Você acha que não aconteceu nada até agora, não vai acontecer. Deus vai te surpreender ainda esse ano. Hoje é dia 16/11. Lembre dessa palavra, não é porque eu estou pregando, é porque Deus está mandando dizer para você: guarde esse dia 16/11. Você vai testemunhar ainda até o culto da virada aqui. E o Senhor está dizendo a você que Ele vai movimentar algo na tua morada. Ele está dizendo a você: só basta você ter mais um pouco de atitude, que tu vai ver o que eu vou fazer. Tem gente que está falando mal de você, tem gente que está falando que você não vai conseguir, tem gente que está falando da tua família, aleluia, aleluia, já é do aniversário dele. O Senhor está dizendo para mim, eu quero dizer para você, já vou terminar. O Senhor ainda esse ano, Zaqueu, vai entrar e vai mudar aquilo que ninguém achava que ia ter jeito. Deus vai mudar. Deus vai mudar, pastor Ricardo. Deus vai mudar. Deus está falando no meu coração. Só basta você subir na figueira. O que é subir na figueira? Se esforçar um pouco mais, se entregar um pouco mais, buscar Ele um pouco mais, não dar ouvido para fulano, para ciclano, somente continue na direção que Ele colocou você. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que trabalha aonde ninguém
muitas das vezes tinha tanta casa para Jesus entrar aqui. Por que ele entrou na casa de Zaqueu? Porque Zaqueu chamou a atenção dele. E é assim comigo com você. Quando a gente chama a atenção do Mestre, aleluia, Ele nos atende a todo o momento. Não deixe nenhum obstáculo para você, não deixe nenhum obstáculo para o teu chamado, não deixe nenhuma fofoca para o que Deus colocou na tua mão. Somente continue chamando a atenção do Mestre, porque o Senhor está olhando para si dizendo: desça depressa, porque eu vou mudar a tua casa. Deus está falando no meu coração. Aí desse ano, vai nesse culto, vai nessa palavra, Ele vai mudar dentro da tua casa. Estou falando de casa, estou falando de coisa íntima, estou falando de algo que você acha que não vai acontecer ainda esse ano. Ele vai mudar. Mas pastor fez 11 meses, nada aconteceu. Se prepare. Só desce da figueira, aqui. Só desce da figueira. Deixa os olhos falar. Mas olha fulano, olha esse canto que ele vai fazer. Deixa eu falar. Aleluia. Já vou terminar. O nome Zaqueu, irmão, eu comecei a procurar, significa puro ou inocente. Se a gente for olhar para a história de Zaqueu antes do encontro, não tinha nada inocente, não é verdade? Mas Jesus escolheu aquela casa, aquele homem para fazer morada e mudar a vida. O esforço dele, pastor Ricardo, resultou em um extraordinário milagre, um resultado extraordinário para a sua própria casa, para a sua própria família. Quem aqui não queria que todos na família estivessem aqui? Eu queria, você também queria, mas não é assim. Quantos ainda estão no mundo da nossa família? Muitos. Mas eu e você temos que buscar por eles. Vamos continuar nos esforçando, vamos continuar vindo, vamos continuar crendo, pelos olhos da fé, que o Senhor, aleluia, vai trazer um por um, e o nome dele vai ser glorificado. Então, qual é esse tema? Todo esforço terá um resultado extraordinário para a tua casa. Hoje você pode estar desanimado, hoje você pode estar cheio de luta, hoje você pode estar cheio de problema, hoje você pode estar falando: mas sem graça, Senhor, o que o Senhor vai fazer? O Senhor está falando: ainda esse ano. Se prepara, Zaqueu. Muitos não vão acreditar naquilo que eu vou fazer. Glória. E é dentro da casa. Dentro da casa dói. Quando as coisas estão difíceis, é o que mais machuca dentro da casa. Com os filhos, com o marido, com a esposa, com o parente. Aí continue se esforçando, diga para o seu irmão: continue. Continue fazendo o que Deus colocou no teu coração. E depende de onde você esteja, com tempo ou fora de tempo, continue. Glória a Deus. Você crê? Já vou terminar. Eu estava conversando esse dia com um amigo meu. Encontrei ele ali perto de casa, numa padaria. Ele disse assim para mim: ô Fifo, era Fifo, né? Antigamente. Ô Fifo, e aí, Gaviões, como tá? Eu falei: não vou mais de jogo, estou dando um exemplo para você. E o Coringão? Tá difícil que nosso Coringão, falei para ele. Aí ele falou para mim: e aí, o que vai trabalhando? Já casou, casei, tem uma filha, estou indo para a igreja. Está indo para a igreja fazer o quê? Mas era que o mundão vai para a igreja. Você está entendendo o que eu estou falando para você? A pessoa não entende o propósito que Deus tem na minha e na sua vida. O Zaqueu foi a mesma coisa. Quando Jesus entrou na casa, a Bíblia diz que muitos começaram a falar: Jesus entrou na casa de um pecador. Mas quando Jesus entra, pastor, ele entra e muda a história. Ele entra e muda a minha vida e a sua vida. Como mudou e vai continuar mudando. Então, se Jesus entrou, algo
dia. Não é do dia para a noite que você muda, não. Mas a cada dia, eu e você melhora. Eu e você, aleluia, reconhece que temos que melhorar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? As pessoas não acreditam naquilo que Deus fez e vai fazer na vida da sua vida. Então fica essa simples e rápida palavra. Mas somente continue se esforçando para chegar até Jesus. E receba como Zaqueu recebeu, não é um pecador, irmão. Muitos que andavam com Jesus, eu creio que nem fez o que Jesus Zaqueu fez. A Bíblia diz que Zaqueu recebeu Jesus gostoso. Entrou na sua casa e já falou: mestre, o arrependimento já veio, né, pastor Paulo? Sobrenatural, de uma hora para outra, né? Não é assim que faz comigo com você? Quando a gente começa a caminhar com Jesus, umas coisas que a gente tinha mania, a gente fazia, não faz mais. É assim. Continue. O Senhor tem coisa grande para fazer na tua casa. Não desistas daquilo, porque naquilo que eu e você menos espera, irmão, e muitos não acreditam que Jesus vai mudar a situação. Talvez é no teu casamento, talvez é do teu filho, talvez é da tua vida ministerial, sentimental, financeira, eu não sei. Mas continue. E hoje o Senhor está dizendo para você: todo esforço terá um resultado extraordinário para a sua casa. Para a gente receber, a gente tem que acordar todo dia, não tem? Tem dia que a gente fala assim: nossa, queria ficar em casa, não fala? O celular desperta, dá vontade de desligar, não dá? Eu falo para mim, não. Cedinho, dá vontade, meu Deus, de ficar em casa, sei. Mas a gente tem que sair, se esforçar, trabalhar para receber o salário, para sustentar a nossa casa. E com Jesus é assim, não. Tem coisa que Ele vai fazer assim, mas tem coisa que você vai ter que se esforçar. Vamos ter que buscar, vamos ter que batalhar, mas vai ter resultado na minha e na sua vida, e o nome dele vai ser glorificado. Você quer? Pela vida só de palmas do Senhor, porque merece toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Então vai essa palavra: todo esforço terá um resultado extraordinário para a tua casa. Se fulano não quer se esforçar, deixa ele, esforce você, porque quando começar a vir o milagre vai vir e vai entrando na minha e na sua vida. Amém? Deus abençoe a todos, irmãos. Fico com essa simples e objetiva e rápida palavra, mas eu creio que eu entreguei aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Se esforce, continue, porque o Senhor vai fazer coisa grande na minha e na sua casa, em nome de Jesus. Dê uma linda salva de palmas do Senhor, porque Ele